Heróis Relutantes, capítulo 13. Ok, abra espaço para a molenga. Vanessa riu um pouco do comentário sobre a maneira como Clementine morreu, fazendo com que por um momento, apenas um momento, Clementine olhasse para a demonia. Ela olhou a criatura com asas de morcego de cima a baixo, pensando levemente: eu poderia matá-la? O sorriso dentuço na demonia era quase bobo, e ainda assim, o brilho em seus olhos dizia mais. A postura relaxada de seu corpo, tudo sobre a demonia desafiava Clementine a desenhar seus saltos altos. Antes da minha morte, talvez eu tivesse. Clementine percebeu que não teria hesitado. Agora, mesmo diante de um desafio silencioso e de uma ordem do demônio presunçoso que torturava sua irmã, ela deu um passo mais perto, depois outro, e silenciosamente se deitou na mesa, sem mover um músculo quando foi amarrada. A felicidade quase orgástica no rosto do demônio enquanto suas garras cravavam-se na barriga de Clementine seria o material de pesadelos por anos, a sensação de sua própria carne se rasgando e a dor de seu próprio grito quando foi tirado dela contra sua vontade. O pedaço de carne foi jogado indiferentemente em uma tigela junto com o da irmã, e então um pequeno cristal azul foi colocado no buraco feito em sua barriga no umbigo. Clementine sentiu-se hiperventilando, olhando tão fixamente para o teto preto que ela nem percebeu o que estava sobre o local, embora ela sentisse a viscosidade úmida do sangue de onde quer que fosse tirado. O cheiro de ferro, dor e medo, era tão espesso quanto o ensopado da noite no nariz de Clementine, e um momento depois ela adicionou o seu próprio a ele, debatendo-se contra suas amarras enquanto a queima e a destruição de seu corpo começavam assim como aconteceu com sua irmã. O que você fez, Vanessa? A empregada perguntou com interesse passivo enquanto as duas eram refeitas. Meio simples, na verdade, se você pensar bem. O demônio sádico disse como se gritos não estivessem acontecendo sob seus olhos. Veja, Demi, nós descobrimos que o mana pode ser arrancado ou forçado para dentro do corpo. E esse mana, meio que como espíritos, se não tiver algo para fazer, ele se remodelará quando concentrado. Como aqui, ela acenou para o corpo lamentoso e agitado de Clementine, nós pegamos alguma variação de homem-gato, esfolamos, infundimos com mana e usamos essa mesma reserva para colocar em um cristal. Então, quando esse cristal estiver no centro do corpo e não tiver para onde ir, ele se fundirá com seu companheiro, e então remodelará o que estiver preso para combinar. Basicamente, nós descobrimos como fazer garotas-gato bem matadoras, ainda não funciona com tudo. Acho que em alguns animais o ponto de fusão é diferente, mas, por enquanto, homem-gato. Temos um homem-leopardo aqui, e agora? Ela olhou para onde o grito da pantera foi arrancado da garganta e da mandíbula em transformação enquanto o resto de Clementine era consumido. Mais fortes, mais rápidos, e o melhor de tudo, eles são leais ao seu criador, que é Lord Ains. Claro que na maioria das vezes, nossos súditos simplesmente morrem. O discurso caipira desapareceu quando a demonia franziu os lábios, mas eles eram fracos, estes são fortes para humanos, eu acho que eles sobreviverão. Precisamos de um nível de base para estabelecer mínimos para criaturas. Mas, ela deu de ombros e desfez as restrições em Clementine. Clementine se levantou. Lá vamos nós, um homem-leopardo e uma mulher-pantera, acho que combina com vocês duas, e se eu posso dizer, vocês duas são gatinhas muito bonitas. Vanessa riu de suas expressões indignadas, enquanto as irmãs olhavam para seus membros com admiração, esfregando seus novos corpos com as pontas de suas pseudomãos. Você pode voltar a se misturar, apenas por vontade própria. A demonia comentou casualmente, agora eu tenho que relatar isso, e me avise se você ainda estiver viva amanhã, passe por isso, e eu acho que você viverá muito, muito tempo. Ela piscou para a dupla, que grunhiu quando seus corpos começaram a se retrair para seus estados normais. Houve uma breve troca de olhares de soslaio entre Minnie e Clementine. Fomos violadas ou recompensadas? Quão forte você acha que isso me torna? Mal posso esperar para testar minhas garras e dentes. Eu quero caçar. Os pensamentos passaram de mulher para mulher em uníssono, e suas palmas se estenderam e subiram, dedos se juntando como as garras da demonia que havia rasgado seus corpos. Venha comigo,
Pois agora você descansa, eu enviarei ordens para que os 300 capturem todos os associados conhecidos do nosso mercador cativo, e então fiquem de olho nas barracas dos mercadores. Cada vendedor de carne será rastreado, e então você agirá. Como desejar, Lady Yuri. A dupla disse no mesmo momento, e a seguiram para fora do laboratório de seu renascimento. Naquela noite, elas foram levadas para um quarto com um par de camas de verdade, e uma muda de roupa foi trazida para elas para o dia seguinte. O quarto era grande, camas de casal marrom avermelhadas com 4 colunas altas e cortinas pretas opacas que se estendiam por todos os 4 lados para privacidade total. Clementine foi para sua própria cama quase imediatamente, tirando as roupas do dia e se fechando dentro dos limites das cortinas. Ela ficou deitada de costas olhando para o teto, com um sorriso selvagem no rosto. A sensação de poder correndo por suas veias não havia diminuído, embora ela tivesse revertido para uma aparência humana. É assim que os monstros se sentem o tempo todo? Ela se perguntou distraidamente, e estendeu os braços para cima de modo que ela estava olhando para as costas de suas mãos. Por um ato de vontade, ela reverteu. Pelo substituiu a carne visível e ela sentiu sua altura mudar. O pelo preto e lustroso era igualmente macio e agradável ao toque. Também era liso, e embora cedesse um pouco com a pressão de suas mãos, mais ou menos, ela se sentia confiante de que seriam necessárias armas excelentes para ameaçar o sangue dentro. Uma parte dela perguntou: por que uma pantera? O resto dela não se importou. Isso é poder, isso é prazer, e como eles me transformaram nisso, bem, por que não aproveitar? Ela virou a cabeça para a esquerda e viu o contorno da irmã. As mãos de Minnie também estavam erguidas, provavelmente pensando a mesma coisa. Será que ela conseguiria lutar bem agora? Parte dela queria descobrir, mas um olhar para a porta a lembrou de que havia monstros do outro lado que ela não conseguia derrotar, nem mesmo agora. Ela abaixou as mãos ao lado do corpo e dormiu, satisfeita e ansiosa pela caçada de amanhã. Yuri Alpha se ajoelhou diante do rei feiticeiro em seu escritório particular, explicando tudo o que havia acontecido. Quando ela terminou e ficou em silêncio, Ainz disse simplesmente: levante a cabeça. Ela obedeceu e esperou. Yuri Alpha, de todas as donzelas de batalha das Pleiades, você demonstrou o maior grau de cuidado com o futuro e bem-estar das crianças do meu reino. Estou satisfeito com sua devoção ao seu dever. Ainz manteve as mãos cruzadas sobre a mesa enquanto falava, e embora a expressão de Yuri Alpha não tenha mudado, ela sentiu seu coração cantar com o louvor. Usar Minnie e Clementine para isso foi um tanto arriscado, embora eu admita que sempre fiquei preocupado com o desaparecimento do corpo dela, parece que isso resolve tudo. No entanto, o que você propõe fazer com elas agora? Ainz pressionou o assunto lentamente, e deixou Yuri Alpha contemplar sua resposta. Meu senhor, tendo visto que Zuranon está tentando se estabelecer dentro das terras em ruínas, acredito que seria útil colocar um par de caçadores para a tarefa de exterminá-los. Entre as duas, Minnie e Clementine têm as habilidades certas para servir a esse objetivo. Além disso, agora que elas foram melhoradas, elas estão além da traição. Nas palavras de sua filha, elas podem matar todos no caminho da justiça de Vossa Majestade. Ou assim eu acredito. Ainz bateu as pontas dos dedos ossudos em silenciosa contemplação, e o coração de Yuri Alpha pulou uma batida, temendo que ela tivesse exagerado. Sim, eu concordo. Depois de amarrar essa ponta solta e ver os cativos para qualquer fim que Demiurge decidir para eles, e então colocar aqueles dois para caçar membros de Zuranon na antiga teocracia do jeito que Meidal caça a Gante restante. Como você quiser, senhor. Como você sempre quiser. A voz afetada de Yuri Alpha não mudou notavelmente, para aqueles que não a conheciam bem. Mas para o rei que a contava como uma filha de seus queridos amigos, seu entusiasmo apaixonado brilhou como uma vela no escuro. Ainz gesticulou para ela com a mão aberta e generosa. Essas duas são de sua responsabilidade. Cuide do treinamento delas como agentes de Nazarick, e coloque-as para fazer o que você precisar quando não estiver caçando os remanescentes de Zuranon. Sim, Vossa Majestade, obrigada, Vossa Majestade. Yuri Alpha respondeu, o mais leve indício de um sorriso se formando em seu rosto. Todas as minhas irmãs têm alguém do novo mundo de algum tipo para seu uso,
agora parece que é a minha vez. Será que vou aproveitar tanto quanto o resto delas? Yuri Alfa ainda estava pensando nisso quando deixou a presença de seu mestre depois que ele a dispensou.